criminoso e que era moleque. Não, mas então pode ser ladrão, mas desde que seja bom. Realmente nunca respondi as perguntas que você me fez. Você está escrevendo uma nova história conforme foi o slogan da sua campanha? Vamos começar o quadro Vai Encarar, com a presença da vereadora Renata Fiório e pré-candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim. Vereadora, por que a senhora deseja ser pré-candidata a vereadora? Antes, um prazer, né, com a sua presença. Primeiramente, né, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre bom conversar com o Jackson Rangel, uma pessoa que muito assertiva, muito positiva, tem uma carreira a mostrar, né? E uma identidade com o cenário político muito grande. É sempre bom, né, ter esse contato com a sua pessoa, com os seus, né, digamos assim. Por que ser prefeita, né? É importante pensar. Porque a gente vem trabalhando de modo muito executivo na cidade. E não é agora, por conta do nosso mandato de vereador. A gente sempre esteve inserido no contexto de entidades que participam da vida da cidade, construindo projetos para a cidade. E a gente teve a oportunidade de aprender muito com esse mandato e isso despertou mais ainda as nossas características de executivo, de fazer as coisas. E uma característica importante da mulher, e aí eu, sendo mulher, eu consigo, né, usufruir muito bem dessa característica, é o cuidado. A gente percebe que as pessoas estão precisando de cuidado. A característica, né, o sexto sentido da mulher, a condição de fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso torna uma família dinâmica, isso dá um comércio dinâmico. E, por que não, uma mulher no Poder Executivo de Cachoeiro? Eu acho que a maturidade da democracia cachoeirense, do civismo cachoeirense, já está pedindo, entendeu, a participação mais efetiva da mulher na política. Mas Cachoeiro nunca teve uma mulher na história prefeita. A senhora é supersticiosa ou mística, mas nunca teve, por que vai ter agora? Por que não? Pode ser, tudo tem a primeira vez. Por que não? Mas a senhora disse que tem características mais de executiva, pelo menos foi isso que eu entendi na introdução. Pode dar um exemplo dessa atuação executiva enquanto vereadora? Olha, a criação da ouvidoria da mulher, né, criar um órgão que funciona de atendimento à mulher na Câmara de Vereadores, ser a secretária da mesa diretora e atuar dentro da administração como ordenadora de despesa da casa, né, na presidência do vereador Alexandre Bastos, estar sempre participando de atividades em prol não só de assistência, mas de construção de identidades. Por exemplo, eu sou a vereadora que fui escolhida para participar do Conselho de Desenvolvimento do Sul, que o governo do estado, né, trouxe aqui, são 8 municípios, e nós estamos lá pensando o desenvolvimento da nossa região. Enquanto vereadora, mas se a gente olhar, na minha participação na OAB, eu fui secretária-geral por 2 mandatos, conselheira, sou empresária, né, minha barriga está no balcão, então... Sobre este ponto, a senhora foi secretária, não sei se é membro ainda de alguma comissão. Não. A senhora tem um serviço de buffet, não tem? Tem. Enquanto secretária, a senhora prestou serviço ao OAB como empresária? Voluntariamente, não. Nunca vendi produto meu para a OAB. Mas todas as vezes que tinha um lanche, tinha um café, tinha alguma coisa, a gente participava. Quando vinham grupos da OAB, e por comodidade, por ser do lado, sempre eles faziam cotações de preço, sempre dentro Eles de quem? A OAB? A OAB.
E muitas vezes os conselheiros escolhiam almoçar ali comigo, cada um pagava o seu. Quando... Mas nunca prestou serviço pago à OAB, enquanto secretário, ou sim? Acredito que algumas vezes sim, eventos grandiosos, a gente até Eu fiz a pergunta comodidade. porque hoje está uma mistura, né? As pessoas falam sobre legalidade, moralidade, ética, e o povo o povo principalmente mais tem mais conhecimento, é muito exigente. Muito. No caso, essa situação, ela tem um pouquinho de imoralidade ou de falta de ética de ser secretária, ser empresária, servir a si mesmo na sua entidade? O secretário da OAB, ele não é ordenador de despesa. Ele cuida de papelada, ele cuida da atividade diária da casa. O presidente, então, o tesoureiro, a senhora entende que os não há... conselheiros... Não, até não. Porque não havia vedação legal, né, quanto a isso. E ninguém nunca entendeu assim, ninguém nunca questionou. Nunca pensei sobre isso também, que estaria causando algum aspecto, até porque eu sempre fiz mais favor do que recebi, né? Então, no caso, essa pergunta está sendo... Não, é sempre bom esclarecer. Não, digo, primeira... É a primeira para vez esclarecer. que alguém questiona isso, mas eu não tenho problema de responder. Aí eu não gosto muito de ouvir dizer, mas Sim. a senhora, como vereadora, teve alguma assessora em que, eu não sei se a palavra certa é essa, se ela teria furtado e a senhora teria descoberto e ela processou a senhora? Tem algo nesse sentido? Não, em que litígio? eu saiba, não. Não? Então isso aí, esquece o ouvir dizer. Eu não gosto de ouvir dizer por causa disso. Mas... Que eu saiba, não. Furtaram meu telefone na Câmara. Bom. Furtaram meu telefone na cozinha da Câmara de Vereadores. Mas a senhora desconfiou de alguém? E eu fui brincar no corredor, porque eu sou sempre muito brincalhona. E aí falei assim, gente, devolve meu telefone, por favor. Uma pessoa achou que eu estava falando com ela. Uma pessoa que é da sua assessoria? Não, estava no corredor. Tá. Eu não vou declinar o nome, porque eu não vou envolver outras pessoas. Se sentiu, achou que eu estava falando com ela e se ofendeu, falou. Eu falei, olha, eu não estou falando de você, eu estou falando assim, num tom de corredor. Alguém devolve meu telefone, por favor. Num tom de brincadeira, não acusei ninguém, as imagens estão lá em cima. Então, ouvi dizer, está mais ou menos, está pela metade. Não tem ninguém. E ficou por isso mesmo, o telefone ficou perdido, a Câmara não apurou responsabilidades e ficou por isso mesmo. A vereadora tem uma característica, eu diria, muito forte no sentido de posicionamento, no sentido de falar, é um estilo, né? Esse estilo, a vereadora faz uma autocrítica, por exemplo, às vezes pode faltar carisma por ser mais incisiva, mais sisuda, só que é muito brincalhona, mas às vezes não se percebe tanto essa extroversão. A questão de temperamento é igual a cor da pele, né, Jackson? A gente não muda, a gente melhora, a gente se prepara, a gente tem uma característica de ter um temperamento um pouco sanguíneo, né? Um colérico, uma pessoa positiva. Eu não me vejo fazendo falta de educação com ninguém, nem grosserias, nem destratando ninguém. Isso eu não faço por princípio. Agora, o que eu acho certo, e até por profissão, eu sou advogada, eu sou comerciante, a gente tem que falar, e o advogado ele tem que defender suas teses. Eu defendo mesmo, entendeu? Agora, na política ainda mais, na tribuna ainda mais. A gente precisa demonstrar que a gente tem capacidade
de bater na mesa e falar, chega, isso aqui não dá. Ainda mais sendo mulher, né? Entendi. Ó, nós vamos a um intervalo e voltamos com este assunto logo, logo. Estamos de volta no quadro Vai Encarar e temos como convidada a vereadora Renata Fiore, pré-candidata a prefeita de Cachoeiro. Voltando ao assunto sobre ser incisiva na tribuna da Câmara, qual é o posicionamento que a senhora tem, vou dizer, talvez ideologicamente e também em relação ao executivo, né, posto, né, que está no comando do prefeito Vitor Coelho. Qual é o posicionamento da senhora nesse patamar político? Jackson, eu vim aqui para falar da gente, né? Não gosto muito de ficar falando. Não, mas está falando sobre o seu posicionamento. O meu posicionamento é de muita técnica, muito estudo. O que ele faz de bom, eu valorizo e elogio, tenho elogiado pouco. E o que eu tenho visto que está dissonante daquilo que é reto, probo, justo, virtuoso. Dissonante? Que não combina, que a gente vê. Um exemplo. Um exemplo é a falta de publicidade e fiscalização de um modo muito mais fácil, por exemplo, do subsídio para pagar, né, as passagens de ônibus. Eu não sou contra o subsídio. Não está no portal? Não está no portal. Está lá quanto que eles recebem por mês. Mas não está, por exemplo, qual é o quantitativo, se aumentou a quantidade de passageiros, se diminuiu. Não tem Então diria que falta mais transparência no caso? A falta de transparência, por exemplo, o portal da transparência do município, ele não é aquilo que se esperava de um município que se diz tecnológico, que se diz empreendedor, que é totalmente... Entendi. Falta dados, falta nota, falta... Entendeu? Então a pré-candidatura da senhora é oposto do que está posto aí. E vou fazer uma outra pergunta. Apesar de dizer que tudo tem a primeira vez, sim, pode haver algum tipo de composição, de aliança, de acordo com que o quadro vai se apresentar, o sucessório? certamente. Ou é uma pré-candidatura de teimosia irreversível? Não, eu não sou teimosa. Eu não sou uma pessoa teimosa. Teimosia não é uma qualidade que eu cultivo. Eu gosto muito de cultivar o diálogo, né, a capacidade de conversar. Isso nos diferencia dos animais, né, essa inteligência que a gente pode construir junto. Então, né? vai se construir junto, na Isso frente, pode acontecer? certamente. Talvez com essa administração, nunca. Tá, mas tem várias outras tem vertentes. Várias outras vertentes, inclusive temos conversado muito, temos feito reuniões para conversar um cenário político para Cachoeiro. Eu não fecho questão de, tem que ser eu, mas eu acho oportuno os homens pensarem o seguinte: a única garantia de acesso a recurso de campanha é para a mulher. A reserva para aplicação em campanhas de mulheres é obrigatória. Então a gente tem que pensar o seguinte: nós queremos algo novo para Cachoeiro, Acho que o novo, o pessoal está cansado. ou nós queremos algo bom para Cachoeiro? Acho que a pessoa quer uma pessoa que já saiba fazer. Então, e é isso que a gente tem que pensar. O que cada um pode mostrar da vida, o que cada um tem de experiência, de equilíbrio, de forma de agir. E eu acredito, tenho certeza que as mulheres
farão grande diferença nas administrações empresariais, municipais, de entidades. Quem falou isso não sou só eu que estou falando isso, o dono da Wine, uma mega empresa capixaba, a maior distribuidora de vinho da América Latina, falou isso num evento que ele falou aqui em Cachoeiro. Então, assim, isso nos posiciona, né? E fala assim, nós não estamos indo no caminho errado de falar, olha, Cachoeiro pode sim ter uma... Mas a minha pergunta é o seguinte, tem possibilidade de uma composição futura? Certamente. Tanto para a cabeça como para ser vice? Certamente. Tudo Até se o problema, né, a gente falar, eu retiro a minha candidatura, continua Entendi. o grupo. Ah, esse é altruísmo, no caso. A gente monta um observatório de política pública, vamos colaborar com a administração. Isso aí não é problema, não. A vereadora vai prestar contas, me parece, né, em breve para os seus eleitores, formadores de opinião. O que vai ter de importante nessa prestação de contas? Olha, a prestação de contas, eu acho que é um marco no nosso mandato, a gente fez no primeiro ano, no segundo ano, é mostrar de fato que ser vereador não é só botar nome em rua e prestar homenagem como estão falando aí. O vereador trabalha muito, o vereador participa de muitas coisas, o vereador, olha, nós fizemos mais de 30 emendas em leis que iriam sair faltando um pedacinho e a gente estudando conseguiu ajudar o município a ter uma legislação, por exemplo, no Código Sanitário, nós estudamos muito, participamos muito, algumas coisas o prefeito vetou. E o PDM, que é uma confusão sempre? O PDM, nem a eleição para o PDM, para o conselho, que era para ter sido convocado em agosto, foi. Você sabia? Que o nosso município hoje está sem o conselho. Então, assim, o PDM, a nossa participação no PDM é muito séria. A gente cuida muito disso. Eu participei de muitas reuniões do PDM, levando dados, participando mesmo. Então, assim, é isso que a gente vai mostrar. O que de fato nós estamos fazendo. Eu vou entrar num mérito que foge um pouco da política partidária e também de ativismo da vereadora, mas tem a ver também. Mas eu tenho que perguntar porque alguém me pediu para perguntar e eu também teria o dever de perguntar. Por que naquele episódio do médico Roberto Basto versus Santa Casa, a senhora decidiu pegar, vamos dizer assim, um lado, que no caso o lado seria a Santa Casa. E aquilo gerou muita polêmica, não o caso em si, mas ficou de janeiro até junho, se eu não me engano, e a senhora resolveu botar a mão na cumbuca, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente tem que ter coragem de se posicionar, Jackson. Você é um homem de coragem, você sabe disso. Quando a gente acredita numa situação... Mas qual situação a senhora acreditou? Que era melhor para o município que a maternidade fosse para o hospital infantil. E quem é que deu a maternidade para o infantil? Eu não estou perguntando quem deu, eu estou falando a minha convicção. O ex-vereador e o médico estavam errados? Estava errado? Olha, eu não vou falar se ele estava errado ou se ele estava certo. Eu não critiquei ele em hora nenhuma, eu não falei o nome dele, nem se ele estava certo. Eu apenas estava defendendo, como defendo, que a qualidade do serviço para a criança e para a mãe e o que está sendo montado dentro, né, das capacidades que o município tem, dentro das inovações que nos foram oferecidas pelo Plano Nacional, o Projeto Cegonha. Mas não é melhor ter mais do que ter menos? Olha, eu não entendo o Estado bancar dois sistemas. E a Santa Casa não estava conseguindo gerenciar todas as demandas dentro do espaço físico dela. Nós aqui no Estado do Espírito Santo temos uma centralização de saúde na Grande Vitória que prejudica muito o Sul.
a Santa Casa, para ter o serviço de angiologia e urologia, não cabia. Hoje a gente já tem aqui. Por quê? Porque a maternidade cedeu espaço para outras coisas. Uma outra situação é a condição da criança, quando nascia, ser levada para UTI em outro hospital, e a Santa Casa não tinha condição de instituir ali uma UTI Então, neonatal. a Santa Casa não tinha condição, essa é a palavra. De absorver aquele serviço como deveria ser tratado. O assessor a jurídico da senhora, o Madela, um amigo meu, inclusive, do meu filho, ele entrou com ação contra o Roberto. Por quê? Olha, ele é um advogado. Não, mas ele não fez por conta própria. E ele não é mais meu assessor, não por isso. Era na época, eu estou falando. Era na época. E ele é um advogado, e a assessoria não impede ele de advogar. Ele já tinha prestado outros serviços de consultoria para outras pessoas. Ele não parou a atividade laboral dele, entendeu? E se a Santa Casa chamou ele para advogar, e foi isso que aconteceu? eu não posso impedir. Ele não, mas, não gasta. Não sei, mas foi isso que aconteceu? Tanto que depois não foi ele que continuou com a ação. Ele saiu. Foi destituído, entrou outros advogados, até do Rio, eu acho, e ele saiu da ação. Eu não influencio nessa atividade. Entendi. Vereadora, para uma ponderação final, o que de importante a senhora pode passar para o telespectador em relação ao que esperar de diferente da Renata Fiório em detrimento dos que são iguais? Primeiro, muito diálogo, né? Abertura ao diálogo. Eu acho que a gente está na vida política, a gente não pode se esconder, a gente precisa ouvir. A gente precisa ir lá no invisível. A gente precisa, pra cá, né? A gente precisa olhar quem não é visto. A gente precisa ter a sensibilidade de estender a mão e segurar e falar, vem que eu vou te ajudar. De encarar as necessidades como desafio e não como um motivo de maquiagem. A gente precisa olhar quem não é visto, sabe, Jackson? Porque Deus está no detalhe. Quem tem a capacidade de olhar e ver a dor do outro e sentir e dar uma oportunidade dele te passar essa dor e você sentir a dor junto com ele, é isso que a vida política significaria, em resumo, fazer. Amar o próximo e cuidar de gente. Mas eu acho que é fazer mais, não é cuidar de gente só, gente, porque a gente vê gente todo dia. É ir lá onde a gente não consegue ver, cuidar da gente que está invisível. Não, mas estou me referindo a essas pessoas mesmo. A essas pessoas. É lá que a gente tem que ir. É o os empresário pés no chão, que os ninguém incautos. vê, é os incautos, é a escolinha lá no interior que ninguém vai lá ver se tem comida direito. É isso aí que a gente se propõe a fazer. Das situações que estão aí começando a vibrar para o ano que vem, a senhora tem simpatia por algum pré-candidato que tenham assim, uma semelhança com a vereadora? Olha, a gente tem simpatia por todos os candidatos, todos os pré-candidatos que se colocam. Exceção. Eu não tenho exceção o prefeito que vai reeleger. Prefeito, mas ele nunca falou que ele é pré-candidato. Ele não se colocou pré-candidato. Ainda, né? Ainda. Então, eu não posso considerar, né? A gente, eu tenho me policiado muito para me pautar muito no que tem acontecido. O Igner Mansur, na última sessão, virou e falou o seguinte: olha, eu ficaria muito feliz de ver o Alexandre Bastos, que já é do meu partido, com a Renata Fiório, para ela vir para o meu partido. Aí, no meu horário de liderança, eu falei: olha, senhor Igner, eu tenho admiração pelo senhor, muita admiração pelo Alexandre Bastos, mas ele está de saída também. E eu não tenho condição de ir para o seu partido por motivos óbvios, né? Então, assim,
Eu já fui do PSB e eles nunca valorizaram a mulher. De repente o Alexandre vai para o PSD também, que ele Eu, também... aí eu convidei ele, falei, ó, se ele quiser vir para cá, pode vir que vai ser uma aquisição boa. Vereadora, nosso tempo encerrou. Haverá outras oportunidades para outros temas avulsos, mas infelizmente a gente tem que ser sucinto, porque hoje a vida é muito corrida e o telespectador quer ver algo bem objetivo. E eu acho que nós conseguimos atingir essa objetividade. Muito obrigada. Eu agradeço. Nós agradecemos muito a oportunidade de estar aqui. Era criminoso e que era moleque. Não, mas então pode ser ladrão, mas desde que seja bom. Realmente nunca respondi as perguntas que você me fez. Você está escrevendo uma nova história conforme foi o slogan da sua campanha?